Amados irmãos, boa noite, graça e paz. Que alegria poder falar aos irmãos da Primeira Igreja Batista de Porto Velho. O ano passado estávamos juntos nessa mesma ocasião e agora podemos voltar a nos falar através dessa transmissão online. Mas é uma alegria, meus amados irmãos, poder estar com os irmãos e também participar dessa grande festa que é mais um Dia dos Pais, né? Hoje é o segundo domingo de agosto, é o Dia dos Pais, é um dia tão especial para todos os pais, com certeza, não só os que frequentam a igreja, mas também aqueles pais que sempre estão em contato com a gente e aqueles pais que fazem parte da nossa família, né? Com certeza, os irmãos aí têm uma família, cada irmão aí tem a sua família, uma família muito grande e muitos pais que realmente também precisam ouvir a palavra de Deus. Então, uma alegria poder voltar aqui, conversar com os irmãos e compartilhar um pouco a mensagem da palavra de Deus nesse Dia dos Pais. Né? Queremos falar nessa noite sobre o pai sacerdote. Tá? Nós vivemos um tempo onde há sinais, com certeza, de desintegração da família por todos os lados. Né? Uma pesquisa feita recentemente mostrou o seguinte, que o índice de divórcio tem chegado a 50% em alguns países, e de cada 100 casamentos, 50 terminam em divórcio. A infidelidade conjugal também está se tornando uma epidemia perigosa. Em um relatório sobre família, nós constatamos que 75% dos maridos e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Né? Uma pesquisa realizada também recentemente com crianças concluiu que 14% das crianças são filhos de pais solteiros. E 40% viverão em um lar separado antes de atingir a idade de 18 anos. Vejam só, né? Nos últimos 30 anos, o número de pais solteiros cresceu 450%. A pornografia tem escravizado hoje mais de 30% da população mundial. O homossexualismo está ultrapassando a fronteira dos 15% da população. Os pais estão cada vez mais ocupados e os filhos cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Estamos assistindo à morte do diálogo na família. Né? Estamos vivendo uma cultura onde a paternidade como missão de vida está cada vez mais escassa. Em nossa sociedade, nós estamos precisando de pais que sejam referência no mundo que estamos vivendo, um mundo em crise. Faltam referenciais positivos para a presente geração. Em contrapartida, meus amados irmãos, é preciso que se diga que a paternidade é uma missão que requer preparo, dedicação, abnegação e compromisso. Né? A paternidade é responsável, eu penso que é uma das maiores carências dos nossos dias. Sem ela, a família enfrenta dificuldades muito grandes para superar os problemas deixados pela sua ausência. Na verdade, nós estamos vivendo uma grande inversão de valores. Né? Na cultura de hoje, é mais fácil ser um profissional bem-sucedido do que ser um pai exemplar. Infelizmente. Muitos homens que alcançaram sucesso em sua área profissional fracassaram nessa área da paternidade. Muitos até construíram o seu sucesso sobre os escombros da própria família. Porém, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Né? Nenhum sucesso traz alegria maior do que ver os filhos ajustados, felizes e unidos. Tá? Qualquer sacrifício deve ser feito para educar os filhos e encaminhá-los vitoriosamente na vida. Hoje eu quero trazer um exemplo de um pai que pode nos servir de modelo para a missão que Deus nos confiou. Vamos ler um pouco o que a Bíblia fala sobre esse pai. Jó capítulo 1, convido você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, na nova versão internacional. O texto diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham
lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse texto? O que é que a vida de Jó tem a nos ensinar sobre a nossa missão como pais sacerdotes do lar? Né? Então, para cumprir essa missão que Deus nos confiou como sacerdotes do nosso lar, nós devemos, em primeiro lugar, procurar manter uma vida de integridade na presença de Deus. Jó tinha uma vida íntegra. Ser íntegro significa ser uma pessoa inteira, verdadeira, honesta, completa, sem duplicidade de vida, de ações e de palavras. Uma pessoa íntegra sempre procura viver de forma correta. Esse era o conceito que Deus tinha a respeito de Jó. Logo no primeiro versículo do capítulo 1, o texto diz que Jó era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Na verdade, não havia ninguém na terra semelhante a ele em matéria de integridade. Veja o que é que a Bíblia diz. Jó capítulo 1, versos 6 a 8. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. A vida de Jó era uma vida ilibada. O seu caráter era um caráter irrepreensível. Ele era modelo para os seus filhos. O seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele educava os filhos não apenas pelo que ele falava, mas sobretudo por aquilo que ele demonstrava na sua própria vida. Como pais, meus amados irmãos, nós somos desafiados a ensinar os nossos filhos a serem íntegros. E para tanto nós devemos aproveitar ao máximo a intimidade que temos com eles em nosso lar para fazermos isso. Toda a integridade pessoal tem seu início dentro de casa, dentro da família. Nossos filhos serão na sociedade a representação daquilo que somos para eles dentro de casa. Por isso, nós precisamos ensinar nossos filhos pelo exemplo. E isso não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Alguém afirmou uma coisa interessante. Alguém disse assim, que o exemplo de um pai fala mais alto que as suas palavras. Isso é verdade, né? Não podemos falar uma coisa e viver outra. Não podemos exigir um comportamento dos filhos e revelar em nossas atitudes uma contradição em relação àquilo que ensinamos. A duplicidade, ela destrói a autoridade dos pais e ela cria uma profunda decepção para os filhos. Então guarde, meu amado irmão, pai que está me ouvindo, que está me assistindo, guarde isso que eu vou lhe dizer. Os filhos aprendem a ser íntegros percebendo a integridade de seus pais. Certa vez perguntaram a Franklin Graham, que é filho de Billy Graham, sobre o que é que mais chamava atenção em seu pai. Ele respondeu: o que me chama mais atenção em meu pai é que o Billy Graham que vocês conhecem no público é o mesmo Billy Graham que eu conheço na intimidade do nosso lar. Um pai, ainda que seja pobre, ele vai ser sempre rico, não é? Ele vai ser sempre rico se ele realmente deixar a maior riqueza que um pai pode deixar para seu filho, que é a integridade. Então, para você se tornar um pai sacerdote, você precisa manter uma vida de integridade. Em segundo lugar, para você ser um pai sacerdote, você precisa cultivar a amizade entre seus filhos. Jó cultivou a amizade entre seus filhos. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros. Não havia disputa por preferência naquela família. Na casa de Jó, um filho não era mais predileto que o outro. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus diz: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Jó capítulo 1, verso 4. Isso que nós acabamos de ler na palavra de Deus só é possível quando os pais cultivam o princípio da unidade no coração dos filhos. Jó certamente não vivia comparando um filho com o outro, despertando neles ciúme, inveja, competição e brigas. Jó investiu na unidade da família. Ele se esforçou para que seus filhos vivessem em constante harmonia. Os filhos de Jó, meus amados irmãos, eram pessoas que aprenderam a celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. E aí, por falar nisso,
Como é que anda a unidade na sua família? Seus filhos estão vivendo em unidade ou eles estão brigando um contra o outro? Né? Para cumprir a missão de sacerdote, você como sacerdote da sua casa, da sua família, você deve cultivar a amizade entre seus filhos. Para cumprir a missão de sacerdote também no nosso lar, em relação aos nossos filhos, nós precisamos zelar pela espiritualidade deles. Jó zelava constantemente pela vida espiritual de seus filhos. Olha o verso 5, diz assim: terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse. Ele fazia com que se purificasse. Sabe, o ensino e o zelo pela formação espiritual de seus filhos não foi um esforço despendido apenas na infância. Jó continua confrontando, educando, santificando, exortando e abençoando seus filhos, mesmo depois de seus filhos já serem adultos. Tá? Ele não abre mão da sua responsabilidade de pai, que quer inculcar na mente e no coração dos filhos os valores e os princípios da palavra de Deus. Por isso, ele chama os seus filhos e os santifica. Aqui nós aprendemos algo de muito valor para o exercício da paternidade. Aprendemos que não basta dar teto, comida, roupa, educação, segurança para os filhos. Os filhos, o pai precisa prioritariamente conduzir os seus filhos pelos caminhos do Senhor. O pai deve gerar filhos não apenas biologicamente, mas também gerá-los espiritualmente. Os pais precisam colocar continuamente a vida de seus filhos no altar do Senhor. Nós precisamos de pais que desejam não apenas o sucesso profissional dos filhos, mas busquem como prioridade a salvação deles. Entenda, meu amado irmão, que os seus filhos são herança do Senhor, são filhos da promessa. Eles não foram criados para o cativeiro. Você não gerou filhos para o mundo e nem para a perdição. Por isso não basta ter filhos brilhantes, com sucesso no mundo afora. Precisamos ter filhos salvos. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos ter filhos consagrados a Deus. Nossos filhos são mais filhos de Deus do que nossos filhos. Eles devem ser criados para realizar os sonhos de Deus, mais do que os nossos. Eles devem viver para a glória de Deus, mais do que para a nossa realização pessoal. Então, para cumprir a missão de sacerdotes, meus amados pais, nós precisamos zelar, nos responsabilizar pela espiritualidade dos nossos filhos. Também como pais, sacerdotes, nós precisamos ter o hábito de orar pelos filhos. Isso era constante na vida de Jó. Jó tinha o hábito de orar constantemente pelos seus filhos. Jó não abria mão de orar por eles, mesmo ele tendo com certeza uma agenda congestionada. Ele era um homem de negócios, ele era rico, ele tinha muitos compromissos, mas a sua prioridade, diz o texto da palavra de Deus, a sua prioridade era levantar de madrugada para interceder pelos seus filhos. Ele verdadeiramente exercia o seu papel de sacerdote no lar. Versículo 5 diz que de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E o texto de Jó, capítulo 1, verso 5, prossegue dizendo, e Jó fazia isso continuamente. Sabe, os nossos filhos merecem o melhor do nosso tempo com Deus. As prioridades em nossas orações sempre devem ser a nossa família. Muitos pais oram durante algum tempo, mas logo desistem de interceder com fervor e persistência pelos seus filhos. Sabe, a presente geração, essa geração que estamos educando, que estamos acompanhando, essa geração precisa de pais perseverantes na oração, de pais intercessores. Nós temos muitos pais que não sabem, nunca souberam, nunca fizeram isso. Não sabem o que é levantar de madrugada para orar pelos seus filhos. Temos muitos filhos que não veem, faz muito tempo, ou talvez nunca viram seus pais de joelhos, clamando ao céu pelas suas vidas. Glenn Wheeler, ele disse uma frase que ficou muito conhecida, ele diz assim, um filho provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu próprio pai. Quanto de Deus você tem em sua vida, meu amado irmão, que está me assistindo, que está me ouvindo?
Quanto de Deus seus filhos notam na sua vida? Isso tudo depende do tempo que nós investimos em nosso relacionamento com Deus. Quanto tempo nós temos investido na oração pelos nossos filhos? Se nós pudéssemos avaliar as prioridades, se você pudesse avaliar a prioridade da sua lista de oração, em que posição ocuparia o item oração pelos filhos? Crie esse hábito de colocar diariamente seus filhos diante de Deus em oração. Ore por eles e não descanse até ver todos eles quebrantados aos pés do Senhor. Querido pai que está me ouvindo, que está me assistindo nesse momento, que tipo de modelo você tem sido para seus filhos? E essa palavra não é apenas para o pai, mas é para a mãe também. Que tipo de modelo vocês, pais, têm sido para seus filhos? Vocês têm refletido a presença de Cristo na vida de vocês? Vocês têm sido um veículo de bênção e de inspiração para seus filhos? Ou vocês têm terceirizado isso? Vocês têm colocado tudo isso, jogado para que a igreja faça, que outra pessoa faça? Que Deus possa despertar, meu amado irmão, uma geração de pais que possam ser modelos para seus filhos, como foi Jó. E que assim como Jó, nós sejamos pais sacerdotes, que nós cumpramos a nossa missão como sacerdotes. Para cumprir a missão como pai sacerdote, não esqueça, você deve manter uma vida de integridade, você deve cultivar a amizade entre seus filhos, zelar pela espiritualidade deles e orar por eles continuamente. Faça isso e Deus vai abençoar essa geração, Deus vai abençoar a tua descendência, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família e você vai poder finalmente dizer como Josué, eu e a minha família servimos ao Senhor. Que você tenha um excelente Dia dos Pais, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado especialmente pelo exemplo de Jó, que nos desafia, Pai, a sermos pais sacerdotes, pais que zelam, Senhor, pela espiritualidade de seus filhos, pais que oram pelos seus filhos, pais que fazem tudo para que seus filhos vivam em unidade, pais, ó Deus, que realmente, Senhor, se entregam a Deus numa vida de integridade e assim podendo ser exemplo para seus filhos. Ó Deus, faz com que isso aconteça, Pai, no meio do teu povo, Senhor, em cada lar, em cada família, que os pais, Pai, não terceirizem isso, ou que não passem para a mãe a responsabilidade de cuidar da vida de seus filhos, a vida espiritual, mas que cada pai, Senhor, cada pai realmente, Pai, chame para si essa responsabilidade que é sua à luz da palavra de Deus e realmente possa cumprir o seu papel como sacerdote da sua família. Abençoa todos os pais nesse dia, aqueles que têm pais, aqueles que não têm, aqueles cujos pais já partiram. Que o Senhor abençoe cada um e console os corações e renova o ânimo, a coragem e o exemplo de fé de cada um no coração de cada filho. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a tua igreja também nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer, meus amados irmãos, a oportunidade de estar com os irmãos, mesmo virtualmente. Que Deus abençoe essa igreja, que eu tenho muito carinho. Que Deus abençoe cada família e que Deus abençoe nesse Dia dos Pais todos os pais que estão participando desta celebração. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor.